Seja bem-vindo e bem-vinda à apresentação do Seminário de Física. Equipe formada por Roberto Duarte, Kevin Lohan, Rebeca Almeida, Paulo Henrique e Kailane Bianca. O tema de hoje é o planeta Terra. Terra no Sistema Solar. O planeta Terra é um dos planetas que fazem parte do Sistema Solar e é o terceiro planeta mais próximo do Sol. A Terra é considerada um planeta telúrico e possui sua estrutura interna dividida em crosta terrestre, manto e núcleo. Movimentos. Além de rotação e translação, 3 movimentos que a Terra faz e que poucos conhecem. Esse movimento, conhecido como translação, leva 365 dias, mais 5 horas, 45 minutos e 46 segundos para ser completado. A Terra gira em torno de seu próprio eixo. Essa volta em torno de si mesma demora aproximadamente um dia, 23 horas e 56 minutos e 4,1 segundos para ser exato. Rotação. A velocidade de rotação terrestre diminui paulatinamente, dada a força gravitacional da Lua. De qualquer modo, se a Terra efetivamente acelerar sua velocidade de rotação, o dia passaria a ter 12 horas, afetando os ciclos vitais de todas as espécies. E se a Terra demorasse a girar ao redor do seu próprio eixo, o dia seria mais longo, o calor iria aumentar, pois ficaria uma boa parte do tempo virado para o Sol, e a noite seria mais fria. Oi, o meu nome é Rebeca e hoje eu vou apresentar sobre quilômetros e anos-luz. A distância do planeta Terra ao Sol equivale a 15 milhões de quilômetros e os anos-luz correspondente a 0,0001581. Por conta da distância do Sol, a luz solares chegam a 8 minutos e 18 segundos. A distância da Terra ao Sol não dá origem às estações, mas sim à inclinação do eixo da Terra, de 23,5 graus em relação ao Sol. Com essa inclinação para algum hemisfério, incidem os raios solares, com maior intensidade ou menor. Através dessas inclinações, seja no norte ou sul, marca a ocorrência astronômicas denominadas de solstício ou equinócio. E caso ocorresse desviamento da rotação da Terra e ela tivesse mais incidência ao Sol, ocorreria a evaporação dos nossos oceanos. E a prevalência longe decorre o congelamento. Por essa razão, a medida perfeita da Terra favorece o nosso clima, que é ideal para a vida. Meu nome é Roberto Duarte e irei falar sobre raios cósmicos. Os raios cósmicos caem sobre a Terra como uma chuva constante. Bom, raios cósmicos são partículas de alta energia formadas basicamente de núcleos de átomo que se movem quase à velocidade da luz pelo espaço sideral. As nuvens funcionam como uma barreira para a passagem de radiação solar. Quanto mais branca for a nuvem, mais radiação solar ela reflete. É o chamado efeito albedo, que é bem conhecido por causa das calotas polares. Alguns tipos de nuvens chegam a refletir até 90% de radiação solar. Quanto mais raios cósmicos, mais nuvens são formadas, menos radiação solar atinge a superfície da Terra e mais frio o planeta fica. As principais suspeitas de vomitar esses raios cósmicos no universo são estrelas gigantes a morrer. A morte de estrelas gigantes. Estrelas nascem e morrem a todo momento. Quando estrelas gigantes estão no final da vida, elas entram em um colapso e dão origem a uma explosão colossal, chamada de supernova. As supernovas parecem ser principais fontes de raios cósmicos. Quanto mais raios cósmicos, mais nuvens se formam e mais frio fica o planeta. É por isso
que as supernovas que explodem perto da Terra podem deixar o clima por aqui bem mais frio. Camada protetora. Apesar de grande incidência de raios cósmicos sobre a Terra, a maioria de nós estamos protegidos pela atmosfera. Por quê? Conforme os raios cósmicos chocam-se com ela, perdem energia e, portanto, há o poder de penetração. Meu nome é Paulo Henrique e vou falar sobre o campo magnético. A hipótese mais aceita é que se origina das existentes correntes elétricas no seu interior, e não da grande quantidade de ferro magnetizado. Funciona como um dipolo magnético no centro do planeta e inclinado em um eixo de 11 graus no eixo rotacional. O campo magnético impede a entrada de partículas com alta velocidade vinda do Sol. Ao atingirem o campo magnético, essas partículas são defletidas por causa de carga elétrica pulsante. Esse vídeo fala sobre o campo magnético de uma forma mais abrangente. O link vai estar na descrição. Atmosfera. A atmosfera é uma camada de gases que envolve um corpo material com massa suficiente. Os gases são atraídos pela gravidade do corpo e são retirados em um longo período de tempo se a gravidade for alta e a temperatura da atmosfera for baixa. Ajuda a manter a temperatura, fornece o oxigênio para a nossa respiração e é o cenário das mudanças climáticas. Oi, sou Kailane e vou apresentar sobre o centro da Terra. Com altas temperaturas e rotação acelerada, o centro da Terra, ou mais precisamente o núcleo terrestre, encontra-se a uma profundidade que vai de 5.100 km até 6.370 km. Ele costuma ser dividido em núcleo externo e núcleo interno, em virtude de suas variações em termos de composição do seu estado físico. O centro da Terra é sólido porque a força da pressão é tão esmagadora que os seus efeitos sobrepõem-se aos das temperaturas, evitando com que as moléculas permaneçam em estado de agitação. Essa pressão elevada contribuiu para o registro de médias térmicas semelhantes às existentes no Sol. O comportamento do núcleo terrestre atua de diferentes formas sobre nós. A primeira delas é o movimento das placas tectônicas. Como o núcleo é muito quente, ele aquece o magma que se encontra mais próximo, tornando-o menos denso e fazendo com que ele suba, enquanto o magma mais superior, que é mais frio, desça. Outro efeito desse processo é a ação do vulcanismo, que está relacionada com o tectonismo. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e são minerais, Marie. Minerais. Hoje vamos ver o que há no centro da Terra. Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, não foi a primeira nem a última obra de ficção a especular o que se passa no subterrâneo. E não falo das milhares de pessoas que vivem em túneis esquecidos em cidades como Paris ou dos Morlocks. Falo de ir bem mais fundo. Isaac Newton já se perguntava o que havia dentro da Terra e achou um jeito indireto de medir isso, usando a lei da gravitação universal de Newton. Como a força de atração depende diretamente da massa e gravidade, ele calculou a massa da Terra e descobriu que ela tinha uma densidade 2 vezes maior do que as rochas que encontramos na superfície. Ou seja, ela tem recheio e recheio denso. Mas vamos ter a primeira noção realista do que se passa dentro do planeta por causa de terremotos. Quando o terremoto acontece, o deslocamento do solo gera 2 tipos de onda. A primeira é uma onda para frente e para trás, chamada de onda P de primária. A segunda, que parece mais do que estamos acostumados, é uma onda para o lado, chamada de S de secundária. Das duas, a onda P é a mais rápida e viaja em qualquer meio, enquanto a onda S não consegue atravessar líquidos. Em 1909, o croata genial Burro
viu os dados de alguns dos primeiros sismógrafos, um sistema de pesos e tinta que registra a vibração do solo, e percebeu variações das ondas P e S que explicaram o planeta. A primeira coisa que ele notou foi que as ondas P viajavam mais rápido depois de uma certa profundidade, ou seja, passavam por algo mais denso. A camada de cima, mais leve, é o que chamamos de crosta e tem entre 15 e 70 km de profundidade nos continentes e chega a ser tão fina quanto 5 km no fundo dos oceanos. A camada de baixo, mais densa, é a camada do manto e é onde fica a rocha derretida que chamamos de magma ou lava quando sai da crosta. A maiores distâncias, Morro percebeu que as ondas P sumiam em uma região de sombra. Para isso acontecer, elas tinham que passar por uma região bem diferente no centro do planeta. E em um grande pedaço não se via nenhuma onda S, ou seja, o manto que forma 2.900 km de profundidade do meio da Terra é mais denso e tem um miolo líquido. Se fosse oco, nenhum tipo de onda poderia passar por lá. Esse núcleo que fica embaixo do manto é formado por uma camada externa de níquel e ferro líquido girando, que gera o nosso campo magnético, e tem um centro de ferro sólido, uma bola de ferro de 1.200 km de raio. Foi com esse ultrassom gerado por terremotos que Morro descobriu o que tem dentro da Terra. O calor de dentro do planeta vem da época em que ele foi formado por cometas colidindo e principalmente pelo decaimento de materiais radioativos como urânio, que o manto tem de monte. Dá para se ter uma boa noção desse calor em locais onde o magma sobe até a crosta, como as águas quentes de Caldas Novas. E também quando cavamos. A cada quilômetro que descemos da crosta, a temperatura do solo aumenta de 10 a 25 graus Celsius. O que garante que, se tivermos dinossauros ou graboides no subterrâneo, eles estão bem cozidos. Esse calor e a pressão causada pelo solo tornam um verdadeiro inferno qualquer tentativa de descobrir mais detalhes como é o manto. Mesmo explorações em camadas superiores, como o pré-sal, são absurdamente complicadas. E só são tentadas porque o petróleo compensa. Na bacia de Campos foram gastos mais de 240 milhões de dólares para perfurar o Poço de Paraty. São 2 quilômetros de profundidade no mar para se chegar até o solo oceânico. Mais 1 quilômetro de solo pós-sal, mais 2 quilômetros de sal, para então se chegar em um poço a mais de 7 quilômetros de profundidade. Os nomes correspondem a quando os solos foram formados. Há 150 milhões de anos, quando a América do Sul se separou da África, bactérias fotossintetizantes ocuparam um oceano bastante salino que estava se formando e se depositaram junto com o calcário que produzem no fundo do mar. Por cima dessas bactérias se depositou uma camada de sal que pressionou e cozinhou o material pré-sal até formar petróleo, que depois foi soterrado por mais solo, o pós-sal. Em 1961, os americanos criaram um projeto chamado Morro, que seria para a geologia o que a corrida espacial foi para a astronomia. Eles queriam usar um navio para servir de base para perfurar a parte mais fina da crosta, o solo oceânico, a 4,5 km de profundidade do mar. 5 anos de gastos absurdos depois, e o Congresso cancelou o projeto porque só conseguiram perfurar 600 metros. Já os russos, que afinal são russos, foram muito mais além. No poço superfundo de Kola, perfuraram de 1970 a 1992 mais de 12 quilômetros, o ponto mais fundo da crosta da Terra que já atingimos. O que, como o SciShow comentou, não dá 0,2% da profundidade da Terra. Eles chegaram em rochas com mais de 2,7 bilhões de anos e temperaturas de mais de 180 graus Celsius que impediram a broca de continuar. O próximo assunto é o raio da Terra. Atualmente sabe-se que a circunferência da Terra possui 40.075 km de extensão, enquanto que Eratóstenes encontrou um valor de 39.250 km. Hoje sabe-se que o raio da Terra é de 6.371 km, o que dá uma diferença de 123 km da medida de Eratóstenes. O raio encontrado por ele tinha 6.366. Como que ele fez isso? No século III a.C., o astrônomo grego Eratóstenes supôs com toda razão que o Sol era algo tão distante e grande que seus raios chegavam à Terra paralelos uns aos outros. Com isso em mente, ele reparou que o Sol do meio-dia não fazia sombra na cidade egípcia de Siena, mas fazia em outro, Alexandria, 800 quilômetros ao norte. O grego foi medir a sombra em Alexandria. Deu 7 graus de inclinação em relação ao poste. O ângulo corresponderia a uma fatia de 800 quilômetros do planeta, que era a distância entre as duas cidades. Da mesma forma, então, os 800 quilômetros foram multiplicados por 50
que dariam a circunferência da Terra, Deus mesmo. De um extremo a outro, a extensão do planeta é de cerca de 40 mil quilômetros. E esse foi o nosso seminário de física. Obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima.